Josué capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esta é a terra, ainda não conquistou todas as regiões dos filisteus, e toda a Gesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afecá, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas. E os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medebá até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesuritas, e o dos Macatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Macatitas, antes Jesur e Macate. Permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medebá. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Kedmote, Mefate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as faldas de Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Asbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está de fronte de Rabá, desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Arã, Bet-Ninrã, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente.
Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Manaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é sua herança, como já lhes tinha dito. Josué 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprepararam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor teu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades o Senhor prometeu a Josué. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul desde a extremidade do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E saí para o sul até a subida de Acrabim, passa a Azim, sobe do sul a Cádiz Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o vosso limite do lado sul.
O limite, porém, para o oriente será o mar salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Oglá, e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adomim, que está para o sul do ribeiro. Daí, o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto, sobe pelo vale do filho de Rinom, ao lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então, vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoá, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então, dá a volta o limite desde Baalá para o ocidente, até o monte Seir. Passa ao lado do monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quisalon, e, descendo a Bet-Semes, passa por Timná. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá, ao redor, segundo as suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Queriote e Esrom, Amã, Semá, Molada, Azar Gadá, Esmon, Bet-Palete, Azar Sual, Bersebá, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gederá e Gederatoim. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias: Zenã, Hadazá, Migdalgad, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias: Libná, Éter, Assã, Iftá, Asná, Nezibé, Keilá,
Axibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod, com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias, Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, que é Debir, Anabe, Estemoá, Anim, Gozen, Olom e Giló, ao todo 11 cidades com suas aldeias. Arab, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuã, Afecá, Untá, Kiriat Arbá e Zior, ao todo 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoã, Caim, Gibeá e Timná, ao todo 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Hanot e Eltecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Kiriat Baal e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, cidades do Sal e En-Gedi, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje.